falta de oportunidade não foi, porque ele ofereceu... Ao contrário, Sim. olha, se esse pessoal aí lava milhões de dólares, hoje menos, mas há 15 anos atrás eles lavavam milhões de dólares, lavavam de traficantes de Cali, da Colômbia. Tem muita igrejona grande por aí que cresceu lavando dinheiro de traficantes. Se a eles ofereciam isso, que eles não tinham 1% do significado que eu tinha junto à população inteira, imagina as tentativas que fizeram de tentar me corromper. Com volumes impensáveis, e eu dizendo arreda Satanás. E se aparecer de novo, eu vou esquecer que eu já estou há 30 e tantos anos sem dar uma surra em ninguém, desde que eu me converti, e você vai ser exceção se voltar aqui. Então, meu irmão, meu filho Davi, um dia eu dizendo a ele, meu filho, eu não aguento mais. Isso virou um circo medieval diabólico. Eu não quero verdadeiro mais fazer circo, parte disso. Cheio de espetáculos. É só espetáculo. Só. É igual o Steve Martin nos Fede Mais Não Cheira Bem. Sim, ainda é puro. O Steve Martin ainda é puro naquele filme em relação ao que rola na real aqui. Então, eu dizia, eu queria sair. Aí meu filho, ele falou, pai, como? Você está preso por esses tentáculos todos, você não tem mais como sair disso, a menos que Deus realize uma catástrofe para te salvar. Hoje eu olho para o que aconteceu como a catástrofe da bondade de Deus para me arrancar, ainda são e salvo, daquela panela de veneno e de carne putrefata. E ainda continuam na mesma maneira. Só vão piorar, meu irmão. Não tem volta, eles conhecem a verdade, eles não querem a verdade, o lucro é muito grande. Foi o que eu não sei quanto tempo mais ainda a gente tem. Alguém Tem. te deu algum sinal? Não deu. Então, foi o que o doutor Roberto Marinho me falou uma vez. Ele me chamou para conversar sobre o Edir Macedo. Porque muita gente, a Universal, e através do Silas Malafaia, espalharam por aí que eu era assim com a Globo, que eu até ganhava dinheiro da Globo. Falando em Silas Malafaia, eu só quero aqui aproveitar e dizer que foi mas muita ousadia da parte dele, porque a Associação de Rádio pegou uma fala do Silas dizendo que os pastores que fazem programa em rádio ilegal são todos bandidos. Agora, o Silas não tem moral nenhuma para falar uma coisa dessa. Porque muitos que estão junto com ele, fazem programa em rádios ilegais. Rádios piratas? Piratas. Eu não gosto de falar piratas, sabe? Eu não estou nem aí para rádio pirata. Não, eu estou aqui só porque eu fiquei chateado. Qual é a rádio que não é pirata? É a Record? Hã? É a rádio de piratas. Aí. Então, quando não é pirata, é de piratas. Eu prefiro uma pirata que não seja propriedade de um pirata do que uma legal que seja propriedade de piratas. De piratas, sim. Então, tudo isso é mentira, é conversa fiada, é moralismo safado, né? Ele vive aí dando golpe nas pessoas o dia inteiro, enganando. Então, vindo aqui para nós, eu não me lembro nem onde é que eu estava. Eu cortei. Você se recorda? Sim. Nós estávamos na Igreja Universal, Bispo Macedo, Roberto Marinho. O Roberto Marinho me chamou para uma conversa. E aí eu fui lá, e ele virou para mim e falou, olha, esse fenômeno que está presente aqui no Brasil, desse senhor Macedo, essa Igreja Universal, essa é uma das coisas mais poderosas que já se criou religiosamente no mundo. O senhor sabia disso? Eu digo, eu sei. Eu sei que eles criaram um sistema sincrético, híbrido,
que tem um grito de guerra evangélico, Jesus é o Senhor, que usa o nome Jesus para reafirmar todas as mandingas propostas são mandingas propostas em nome de Jesus, o que é irresistível, tanto para a cultura católica, quanto para a cultura evangélica, quanto para a cultura espírita, até para a cultura do candomblé e da umbanda, que não estão de mal com o nome Jesus. Eu sei também, porque ele já me disse, que ele montou deliberadamente o esquema inteiro, fazendo um sincretismo que pega esses pedaços todos, porque o povo é supersticioso, o povo nunca vai deixar de ser supersticioso, então ele quer explorar a superstição do povo. E eu sei que o esquema todo, ele é um homem muito inteligente, é herdado das pirâmides de controle, das correntes, que obrigam o indivíduo a ter que fazer parte de um elo que se renova todo dia dando dinheiro, porque se ele quebrar o elo um dia, ele quebra a corrente inteira e ele volta para o fim da fila. E como a proposta é, Deus te ouve, se você for fiel no dinheiro, você recebe dinheiro. Então você tem que ser fiel naquilo que você quer equivalência. Como o povo quer grana mesmo e não Deus, quer coisas e não Deus, quer casa e não Deus, quer carro e não Deus, quer empresa e não Deus, ele representa esses bens materiais que eles querem com dinheiro, é o representante oficial da materialidade. Então, com essa necessidade toda, com a carência toda e mais com as ambições insufladas todas, ele fez uma máquina que não tem igual, nem a Igreja Católica jamais, nos áureos tempos, montou uma engrenagem tão articulada, bem feita e diabólica quanto essa. Eu falei, claro que eu sei. Aí ele falou, agora só tem um detalhe. Você sabe que eu trabalho duro aqui para levantar o que eu levanto. Então eu gasto 2 bilhões de reais, ele me disse em 1990 ou 89. Eu gasto 2 bilhões de reais por ano para ganhar 400 milhões. Então o faturamento da Rede Globo é 2 bilhões e 400 milhões, mas eu gasto 2 bi para fazer 400. Ele está levantando já, àquela altura, já mais de 1 bi não sei quanto. E ele não gasta 1% para levantar isso, porque ele está vendendo vento. Então eu só queria informar o senhor que dentro de alguns anos, esse será o maior poder político, religioso, econômico e de controle de informação que o país vai ter. O senhor está assistindo o nascimento de uma nova era. Eu falei, eu também sei disso. Eu falei mais do que isso, o senhor não sabe que eu sei, que do ponto de vista financeiro, ele já tem muito mais dinheiro do que a Igreja Católica. A Igreja Católica, no Brasil, é pobre perto da Universal do Reino de Deus. Ela é rica de patrimônios tombados pela humanidade, mas que não valem nada. Nada, tem. Mas financeiramente é pobre perto. O Vaticano está pau a pau. Se não fosse a igreja americana, que é um diferencial de bilhão no Vaticano, o Vaticano entregue só à África, América Latina e à Europa pós-cristã, está quebrado em relação à Universal do Reino de Deus. Então, essa conversa com o Roberto Marinho não me abriu o olho para nada, mas só me fez perceber o poder daquela tentacularidade e de como aquela era uma coisa de fato avassaladora. Pois bem, a coisa foi prosseguindo, foi crescendo, foi aumentando. Eu tive conversas francas com o Macedo, eu nunca mandei recado a ele. Quando eu vi que aquele era um mal que aparentemente não tinha volta, eu o procurei, fui a São Paulo, conversamos, disse tudo o que eu pensava. Disse a ele, disse ao Estevão Hernandes, disse ao bispo Roberto Macalister, disse a uma quantidade enorme de outras figuras importantes aí no cenário. Tudo que eu digo, por exemplo, no meu site, eu disse a eles olho no olho, cara a cara. Malafaia
Ele, para falar de mim, tem que ser lá na televisão, gritando de lá. Porque Sim, ele aqui gritou. na minha frente ele vira um gatinho. É. Um gatinho. Eu ouvi uma pregação dele. Um gatinho, ele sabe. É. Ele sabe, ele não tem coragem de olhar nos meus olhos.